Galerinha, beleza? Bom, como eu havia prometido, eu ia fazer a escolha de 5 melhores perguntas para poder responder para vocês. E o que acontece é que na postagem a gente teve pelo menos 200 perguntas, então eu escolhi um pouco mais, cheguei a pelo menos 13 perguntas. O que acontece é que teve algumas perguntas que foram repetidas praticamente, então eu vou responder mesmo assim para todo mundo e mencionando o nome das pessoas para quem que perguntaram que fizeram as questões, beleza? Eu queria começar primeiro com o Lucas Cortiano, que ele perguntou qual é a diferença de jogar na chuva e jogar em campo seco. A diferença fica mais no tipo de palma que você vai jogar, né? E no kick da bola, porque quando ela pega na grama, seja ela sintética ou seja molhada, quando ela pega na grama raspada, ela pega uma velocidade incrível. Então por isso é que é preciso treinar na chuva também, para poder ficar preparado em todas as ocasiões. Porque eu conheço goleiros que não gostam de treinar na chuva e quando pega um jogo na chuva, não sabe o que fazer, né? Às vezes sai atrasado e quando a bola bate na grama, leva o gol porque não sabe que a bola tem que pegar essa velocidade. Uma outra pergunta, que essa eu dedico ao Elian Barros, o André Ângelo, Gustavo Vieira, o Queca Ferreira, o Isaías Lucas Cavalcante, o Juan Castilho e o Rodrigo Nogueira. Okay? Desde quantos anos você joga futebol e como foi a sua decisão de ser goleiro? Bom, eu acho que como a grande maioria dos goleiros, a gente queria ser atacante, queria fazer gol. E não foi diferente comigo. Eu comecei como atacante e isso desde criança. Eu comecei a jogar, sei lá, 6, 7, 8 anos, não sei. Mas foi muito cedo e eu sempre quis jogar na frente. Só que eu cheguei a jogar em time de futebol organizado, amador, mas bem organizado. E eu comecei como que recuando de posição. Joguei em todas as posições no campo: atacante, meio campo, volante, lateral, zagueiro. E eu vi que não dava certo, mas eu sabia que era bom no gol, porque eu não tinha medo de cair, eu não tinha medo de me jogar na frente. Eu era um bom goleiro, mas eu não queria ser goleiro. Então o que foi que aconteceu? Eu deixei de jogar por 3 anos. A partir dos 10 aos 13 eu parei de jogar porque eu não queria ser goleiro. Cheguei a ter raiva de futebol. Então eu parei de jogar. Então, quando aconteceu de eu voltar, eu tinha um amigo, ele chamava Romário, e ele jogava no time do 2 de Julho, lá em Feira de Santana, na Bahia. E eu estava na porta de casa, como a gente fazia de costume, quando a gente não brincava de qualquer coisa, ou tocava violão juntos, aquela coisa toda. E o treinador passou na porta de casa e ele falou com o Romário: Romário, vamos embora, vamos pro treino. E me deu como que uma luz, sabe? Uma ideia. E eu perguntei: o Raimundo, tem vaga para goleiro? E ele olhou para mim e disse: sim, 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 tem. Eu não jogava futebol. O que acontece? Eu não tinha luva, não tinha chuteira, não tinha nem roupa para jogar bola. Eu fui com tênis da escola, sem luva, sem nada. Foi a partir desse momento aí, no dia que o Raimundo me deu a oportunidade, que eu comecei a jogar. Voltei a jogar com a mesma coragem que eu tinha, no caso de pular essas coisas todas, mas tecnicamente eu não sabia muita coisa. Caía de barriga também, cheguei a machucar o queixo por causa dessa falta de técnica, né? E por isso aqui é muito importante ter técnica. Mas foi a partir dali que eu voltei a jogar e a partir desse momento que eu não parei de jogar mais. Uma terceira pergunta, do Samuel Lima. Léo, você acha que goleiro deve ter estilo em questão de roupa? Eu acredito que sim. Porque da maneira como o goleiro se veste, ele também pode se impor um pouco mais ao adversário. Né? E o time já te conhece, o time que você joga já lhe conhece, mas no momento que você entra no campo, no caso de um campo amador, que você entra, entre essas, bem vestido, o adversário ele tende a ter uma ideia de que você é melhor até do que você é. O importante é que você seja melhor do que o que você é. Ou seja, é preciso treinar, é preciso dar confiança, é preciso falar bastante para poder acompanhar todo esse estilo. Mas eu acho sim que o estilo é importante para um goleiro. O Nicolas Reus e o Renan Oliveira fez a pergunta: Léo, quando você ficava desmotivado com o futebol, onde você achava motivação? Eu achava motivação justamente no prazer que o futebol me dava,
nas defesas que eu fazia, no comentário das pessoas, poxa, Léo, você é bom. E era ali onde eu criava motivação para ficar, para continuar jogando. É claro que sempre tem uma fase em que a gente pensa, a gente começa a jogar mal, um jogo, a gente não dá atenção, foi só um jogo, 2 jogos, 3 jogos, e a gente começa, poxa, tá indo muito ruim, eu vou parar. Só que aí é onde entra o detalhe do treino. O treino é importante. Então eu me dedicava um pouco mais aos treinos, via vídeos no YouTube de goleiros que faziam partidas, faziam treinos e tentava fazer igual. E aí a fase ruim passava e a boa fase voltava. Então era assim sempre que eu me motivava. Hoje eu já não penso assim, se estiver jogando mal, eu volto a treinar e tudo, mas eu nunca pensei em parar necessariamente. Aliás, eu tenho até medo de pensar em parar hoje. O Thalisson Caldeira, Luiz Henrique, Lucas Marques e o Vitor Neri fez a seguinte pergunta: qual foi a sua maior glória no futebol e como foi? Bom, a minha glória não foi em ganhar prêmios, não foi em ganhar medalhas, não foi nada desse tipo, mesmo porque isso só é consequência de um jogo, de uma partida, de um campeonato que a gente está jogando. Mas existe um jogo em que eu joguei no ano de 2012 pelo time semiprofissional, na época ainda o FC Lanaudière. Eu fiz uma partida contra o AS, era SC Longueuil, né? Então, foi no não, foi no AS Brossard. Esse time já não existe, mas a gente fez uma partida na casa deles, inclusive, e foi o pior jogo do meu time, do FC Lanaudière. A gente jogou muito mal, foi incrível, mas em compensação foi a minha melhor partida, né? Porque eu fiz defesas incríveis, defesas muito difíceis, que teve até um cruzamento que houve e o cara estava em cima da pequena área, uma bola baixa, do tipo daquela que você não pode sair, que se você sair você pode até tomar o gol. Então eu fiquei no gol e ele bateu na altura entre a minha cabeça e a linha o travessão. E de primeira, foi um cruzamento, ele não dominou, do jeito que a bola veio, ele bateu e eu consegui fazer a defesa. Entre outras defesas que eu fiz durante o jogo, né? Era para aquele jogo, se eu não tivesse, entre aspas, inspirado para aquele jogo, a gente teria perdido por pelo menos 7, 8, até 9-1, porque a gente conseguiu pelo menos marcar um gol, né? Então o que acontece? O resultado do jogo ficou no 2-1 e o meu treinador falou, chegou a dizer que foi memorável. A torcida adversária chegou a falar que foi memorável. Os meus companheiros de equipe me agradeceram por a gente não ter levado essa goleada. Então, para mim, esse foi o jogo de glória. E um jogo que na verdade, eu queria ganhar, porque eu sabia que eu seria uma peça importante para aquela vitória. Mas sei também que eu fui uma peça importante para que a gente não tivesse tomado uma goleada. Então, para mim, eu acho que foi esse o jogo mais importante que eu cheguei a fazer. Então, não digo que foi uma glória que eu tive, mas naquele jogo foi, para mim, um dos mais importantes que eu joguei. O Paulinho Nascimento e o Marcelo Vitor, eles perguntaram: qual foi o pior frango que você já tomou e como superou? Bom, o pior frango que eu tomei, eu tinha aproximadamente 14 anos, e nosso time estava ganhando de 3-0. Ainda era pelo 2 de julho. E, claro, nosso time estava muito confiante, a gente já estava com os 3 pontos garantidos. Então, no chute do adversário pela lateral esquerda, ele bateu a bola. Não sei se ele queria chutar no gol ou se ele queria fazer um cruzamento, mas a bola veio muito fraca. Veio rasteira, quicando assim. E eu, com toda a confiança que eu tive, eu não usei técnica nenhuma para baixar para poder pegar a bola, então apenas curvei o corpo para frente e para pegar com a bola, para pegar a bola com as 2 mãos, simples, sem cruzar as pernas, sem nada. Então o que acontece? A bola passou entre as minhas mãos, entre as minhas pernas, e a gente levou o primeiro gol. E eu acho que isso tudo modificou a intensidade do time, do meu time, e terminamos esse jogo ainda em 4-3. Ainda ganhamos, mas ainda levamos 3 gols a partir do primeiro que eu havia levado. Como eu superei, tinha 13 ou 14 anos, então não sofri tanto. Hoje, quando acontece de sofrer não digo um frango, porque não lembro de ter tomado assim um frango, mas uma falha assim acontece, eu apenas levanto a cabeça e penso: os melhores falham, por que eu não posso falhar? E continuo jogando. O Marlon Lemos, ele perguntou: você acha que o clima pode influenciar no desempenho do goleiro?
Sim, pode. Principalmente se tiver muito frio. Ou até mesmo calor, mas eu acho que o frio ainda é pior. Porque mesmo que o mesmo que a temperatura a temperatura esteja baixa, a bola ela pega um pouco mais de velocidade. Então isso pode atrapalhar muito o goleiro que não esteja acostumado a jogar em uma temperatura muito baixa, né? E fora que se você não estiver bem vestido, né, bem agasalhado, você pode sofrer com o frio e isso pode, inclusive, atrapalhar a sua movimentação, as suas defesas, tudo pode atrapalhar. Então é preciso estar bem agasalhado. No calor é preciso estar bem hidratado, com garrafinha de água e tudo, para poder manter o corpo hidratado. Então eu acho que sim, influencia, seja no muito calor ou seja no muito frio. O goleiro João Vitor Araújo, ele perguntou: qual a sua opinião sobre o aperfeiçoamento dos treinamentos de goleiro? O que mudou de uns anos para cá? E, na sua visão, por que o goleiro vem sido mais visto nos últimos anos? Eu acho que quando a gente tem tantos ídolos no futebol profissional e com a mídia principalmente voltada a esses grandes goleiros, não só por ser grandes goleiros, mas que grandes líderes também no campeonato, num determinado campeonato, vocês podem observar que a mídia vira-se mais, principalmente que tem goleiros que são hoje capitães de suas equipes. Ou, antigamente não era tanto assim, mas a gente vê o próprio Rogério Ceni na época, a gente tem hoje o Vitor, que também é capitão, tinha o Marcos também, que era capitão, né? O Cacilhas também, que era capitão. Então a gente vê uma série de goleiros que se tornam ídolos do povo. Tanto que na minha época, não faz tanto tempo assim, mas que faltava goleiros em campeonatos, mesmo em barbas de final de semana. Faltava goleiros, então era até mais fácil pra gente conseguir um time, porque pela falta era só chegar e começava a jogar. E hoje ainda tem essa concorrência, porque hoje todo mundo quer ser goleiro, como na minha época a gente queria ser atacante. Então eu acho que é questão da mídia. Sobre o aperfeiçoamento do treinamento, é muito importante saber as técnicas de queda, principalmente, de encaixe de bola, porque evita que que você possa dar um rebote, por exemplo, ou que você venha se machucar no caso de uma queda. Né? Tanto que antigamente muitos goleiros e muitos jogadores de linha se machucavam muito mais do que se machucam hoje, porque a preparação é muito importante. Não só a preparação com a bola, mas a preparação muscular também. Eu digo em questão de fazer academia, fazer reforçamento dos músculos, essas coisas todas. Um bom aquecimento, etc e tal. Porque antigamente a gente não tinha tanto treinamento, era difícil encontrar um treinador de goleiro e hoje a molecada tem mais oportunidade, porque eu vejo, mesmo no Facebook, que tem muitas escolinhas de futebol, de goleiro, que no meu tempo não existia isso. Eu treinava com o treinador de goleiros do Cruzeiro, lá na Bahia, né, e era muito bom também, foi ele que passou toda praticamente tudo que eu sei. O Getúlio Alves, ele me perguntou como foi parar no Canadá e se o futebol ajudou na adaptação no outro país. Eu vim para o Canadá, foi meio que por uma surpresa, né? Isso é uma coisa que eu nunca falei no canal, pouca gente sabe também, mas é que quando eu tinha meus 18 anos, 17, 18 anos, eu conheci a minha esposa e ela já morava no Canadá e foi a partir dela que eu vim para o Canadá. E o futebol, sim, me ajudou bastante na adaptação, porque foi a partir dele que eu comecei como mesmo a falar em francês, porque eu não falava, não cheguei a ir para uma escola, não tomei nenhum curso, nem quando eu estava no Brasil, nem quando eu estava aqui. Então eu aprendi a falar o francês com a prática mesmo, né, com os amigos e tal. Né? E hoje, tanto é que o que me dá mais prazer é jogando futebol. Né? Tenho muitos amigos que jogam futebol, conheci muita gente da elite do futebol daqui. Né? Então, sim, sem dúvida, ele me ajudou bastante a me adaptar ao país. O Jean Carlos Petrunco, grande amigo meu, e o Gabriel Garcia me fizeram a seguinte pergunta: se você pudesse escolher um time no mundo para jogar hoje, qual time seria? Bom, para jogar hoje, teria que ser um time que eu pudesse seguir com a minha vida sem muita, como posso dizer, sem muita complicação, né? Sem esse negócio de mudar de país, ou iria depender também do salário, que seria
oferto, né? Porque, para quem não sabe, eu tenho uma própria companhia, eu faço piso de madeira, né? Então, de maneira alguma, eu quero deixar isso de lado. Se fosse para jogar futebol, teria que valer a pena em termos de salário e que eu pudesse, talvez até, vamos dizer, nas férias ou de vez em quando, ainda continuar fazendo alguma coisinha com a minha companhia, porque eu não queria mudar, por exemplo, de país. Então, talvez hoje, um time profissional que eu iria jogar seria no Impact, porque seria um time da cidade e que não iria atrapalhar muita coisa, né? Só precisava ir viajar para os Estados Unidos ou eventualmente para a América Central, né, para jogar pela CONCACAF, qualquer coisa desse tipo, mas não iria me atrapalhar porque eu estaria em casa. O Gabriel Garcia me perguntou um lugar no mundo. Aí eu volto à parte do salário. Se fosse realmente valer a pena que o time me desse todas as condições de que eu pudesse, por exemplo, levar minha família, eu iria para Portugal, porque minha esposa é portuguesa e gosto de times como o Benfica, como o Porto, como o Sporting, mas talvez escolheria o Sporting por minha esposa ser do Sporting e ela ser lisboeta. Ficaria na área de Lisboa, até porque eu gostei também de Lisboa quando eu fui fazer uma visita. O Paulo Moreto, ele me perguntou: você começou a treinar sozinho ou alguém ajudou? Quando eu comecei, como eu disse no início do vídeo, eu comecei a partir da ideia, da oportunidade que o Raimundo me deu. A gente chama o Raimundo, a gente conhece ele no Brasil como Mundo, ou como Morcego. Para quem é de Feira de Santana e conhece o Mundo, mais conhecido como Morcego, né, por alguns, claro. Ele que me ajudou a começar a treinar, mas quem trouxe toda a técnica, digamos, eu acho que foi vídeos no YouTube e o treinador Veloz, quem conhece também lá em Feira de Santana, o grande treinador de goleiros, foi ele que me ajudou bastante nesse meu desenvolvimento. Eu passei treinando com ele 3 ou 4 anos antes de vir para aqui, talvez mais. Entre 3 e 5 anos eu fiquei treinando com ele lá. O Júlio César me perguntou: Léo, por que você quis criar um canal no YouTube? Quando eu decidi fazer um canal no YouTube, foi porque eu procurava vídeos na internet de como escolher luvas também. Como vocês escolhem hoje, eu também fazia na minha época. Na minha época, há 7 anos. Eu comecei a fazer isso em 2009. Então eu procurava no YouTube vídeos em português falando sobre luvas e eu não achei nenhum. Então, acredito que eu tenha sido, no caso, o primeiro a fazer isso, justamente porque não tinha. Eu tinha 4 pares de luvas, já não lembro quais que eram. Lembro que tinha uma Adidas, tinha uma U-Sport, uma Nike, se eu não me engano, e uma outra que eu já não lembro. Mas eu tinha 4 luvas e foi a partir daí que eu comecei a fazer luvas, porque eu pensei, da mesma maneira como eu procuro vídeos em português para ajudar, deve ter também mais gente que estejam precisando dessa ajuda e não tem. Então foi aí que eu comecei a fazer. Tanto que eu continuo fazendo vídeos em português e muitos amigos meus na França ou alguns na Inglaterra, como a gente teve em um dos comentários que me perguntaram porque eu não fazia em inglês, é justamente por isso. Em inglês tem muitos, também não falo tão bem o francês, o inglês, e no caso do francês, como eu comecei a fazer em português, eu me dedico mais ao português. Em francês, de vez em quando eu faço, mas é quando eu tenho um pedido de um especial de um amigo meu. Mas continuo fazendo em português porque eu sei que é mais difícil de encontrar em português. Apesar de que agora já não é tão difícil, né? E a última pergunta é do João Pedro Magnani. Como é a sua concentração na hora do pênalti? Antes de tomar a decisão, repara no olho, no pé, como seria? Bom, para me preparar para o pênalti, eu começo a estudar antes do pênalti acontecer, né? Durante toda a partida, fico de olho sempre nos bons atacantes, nos que eventualmente vão fazer um chute no gol, né? Como o último pênalti que eu participei, se eu não me engano foi o último pênalti, foi pelo FC Lanaudière. Tivemos 2 pênaltis no mesmo jogo, no mesmo tempo inclusive. Então, o atacante, quando ele pegou a bola para preparar a bola para fazer o chute, eu já estava pensando em da maneira como ele jogava no campo. Ele era um jogador muito habilidoso. Então, um jogador muito habilidoso, quando ele é canhoto e vai bater no seu gol, geralmente, não sempre, não leve isso como uma regra, geralmente ele vai bater na sua esquerda, né? Um
Um destro, ele vai bater na sua direita. Mas no caso dele, ele como destro, ele não estava olhando para mim, então eu percebi que não era a maneira de me enganar, mas ele botou a bola no chão e eu olhei para o seu pé de apoio, né? Então, a partir do seu pé de apoio, eu percebi que ele ia chutar na minha esquerda. Então, ele não me olhou, não fez nada, então na cabeça dele, para mim, era ali onde ele ia bater. Né? Então, eu pensei nisso, e quando foi um pouquinho antes dele bater, eu pulei. Saltei no lugar correto, porém saí um bocadinho atrasado. Cheguei a tocar na bola com o dedo mindinho, mas eu não consegui evitar o gol, a bola entrou. Alguns minutos depois a gente sofreu o mesmo pênalti, a mesma pessoa ia bater. Então eu pensei, ele vai bater no lugar oposto, porque ele pensa que eu vou jogar, vou pular para o outro lado, eu vou pular para o mesmo lado. E eu pulei para o mesmo lado, pulei um pouco mais adiantado e eu teria pego o pênalti se ele não tivesse chutado para fora. Então ele chutou para fora, mas eu pulei mesmo assim pro lado errado. Então a minha concentração é em volta do jogador em si, né? A maneira como ele pega na bola, como ele prepara o pé no pé de apoio, porque antes de pegar a distância, ele botou a bola no chão e colocou o pé de apoio como ele queria bater, onde ele ia botar. Foi a partir desse momento que eu tive a certeza de que ele ia bater na esquerda. Então, é preciso ver tudo ao seu redor. Outra coisa também que é muito importante de saber, no caso de pênaltis, é o comentário dos outros jogadores. Na PLSQ, na liga da, da terceira divisão, a gente tem uma liga reserva também. Tem a primeira equipe, semiprofissional, que joga o primeiro jogo, e tem a segunda equipe, a equipe reserva que fica para o segundo jogo. Eu tinha jogado o primeiro jogo e fiquei mesmo assim no estádio para poder acompanhar e dar força ao pessoal que estava lá. Então eu fiquei conversando com os jogadores do outro time, junto com os meus, na arquibancada, e um deles, um adversário meu, ele me disse: "Ah, eu falei com fulano, falei com ele, que era para ele bater no meio porque você pula muito, você salta." Claro, eu não disse nada, mas eu guardei essa informação porque se eventualmente acontecer dele, por exemplo, querer bater um pênalti para mim num jogo, eu vou saber que ele vai chutar a bola no meio. Então é preciso observar tudo que tem ao seu redor, não é o pênalti só naquela hora. E claro, é preciso treinar também para saber a hora de sair, a hora de pular, observar o movimento do corpo, o movimento do pé. Isso tudo, o pênalti não é tão fácil como eu posso dizer para você de esperar para pegar um pênalti, eu posso dizer para você olhar o pé do atacante, posso dizer para você olhar para os olhos, posso lhe dar vários tipos de dicas, mas se não treinar não adianta nada. Na verdade é o treino que leva à perfeição. É preciso treinar, mas é preciso também estudar tudo. Para quem não tem a oportunidade de ver um vídeo no jogador, de conhecer bem o jogador, é importante treinar, claro. E para quem tem a oportunidade de ver vídeos e voltar e for jogar contra determinado jogador que você conhece o lado dele, essas coisas todas, e claro que isso facilita bastante. Mas é preciso, futebol é inteligência, é preciso saber jogar com a cabeça também, beleza? Então, tá aí as perguntas e as respostas. Espero ter deixado todo mundo contente. Eu também fiquei muito contente de ter podido responder tudo isso e eventualmente a gente vai fazendo cada vez mais esse tipo de vídeo. Valeu, galera. Obrigadão aí e até a próxima, galera. Tchau, tchau.